Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos colocar em pé, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, o capítulo de número 7, versículos 13 e 14. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo de número 7, versículos 13 e 14. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos pela rica oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de juntos estarmos na tua casa para louvarmos, para adorarmos, para bendizermos o teu santo nome. Ó Senhor, fala conosco nesta noite em meio aos louvores, fala conosco nesta noite através da tua palavra. Ó Senhor, que a tua presença seja real e que vidas possam ser tocadas. Que a tua bênção, Senhor, seja derramado sobre o teu povo e que toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus aqui no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Vamos adorar o Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite, amém? A palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Sempre é motivo de alegria, porque nós estamos diante de Deus, na casa do Senhor, aonde Ele se faz presente, amém? Então, que a cada dia o nosso coração venha saltar de alegria, o prazer de estarmos na casa do Senhor, na presença dEle, amém? Eu convido você juntamente conosco, que você possa expressar todo o louvor, toda a adoração a este Deus maravilhoso que te trouxe aqui. E eu tenho certeza que de maneira alguma você vai sair da mesma forma que você chegou, mas sim melhor, porque Deus está aqui nessa noite. Abra o seu coração e deixa cada dia a presença de Deus inundar nossas vidas, amém? Com alegria, louvemos ao Senhor, amém? Aleluia. Derrama a tua glória, Senhor, sobre este lugar, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre cada coração aqui presente, ó Deus Santo. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Sinta cada dia, meu amado, o toque da presença do Senhor sobre a sua vida, meu querido. Peça a Ele que Ele venha encher a sua vida com a glória, com a presença dEle, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, amém? A tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar,
o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, vou louvando o teu nome, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus, amém? Quantos querem ver? Quantos querem ver o poder de Deus, amém? Quantos querem ver o poder de Deus aqui, amém? Olha para a sua vida, meu amado. Você é a maior prova do poder de Deus. A transformação, a salvação que hoje temos foi através de Jesus Cristo, o poder dele sobre as nossas vidas. Que verdadeiramente nós possamos a cada dia engrandecer ao Senhor e agradecer a Ele a cada dia pela obra, pela transformação, amém? Que você possa a cada dia louvar o Senhor de todo o seu coração. Ontem passamos uma noite maravilhosa, em momento de vigília, em momento de oração. E é tão gostoso poder dobrar o nosso joelho, esquecer de tudo ao nosso redor e somente entrar na presença de Deus. Assim como o pastor Maurício ele trouxe a respeito de Zacarias, quando o Senhor enviou o anjo dele para anunciar. E acho tão maravilhosa a passagem que fala que Deus, ele ouviu a oração. E assim não é diferente da nossa vida, meu amado. A palavra do Senhor diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. Que nós possamos compreender que Deus, lá do seu trono, apesar da sua glória, Ele é um Deus que se importa com a sua vida, é um Deus que se importa com a sua situação. E que a cada dia você possa crer nesse Deus, entregar a Ele, confiar que na palavra dEle nós somos mais do que vencedores. E assim como diz aqui no Salmo de número 46, ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem pelo meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada, amém? A nossa esperança está no Senhor, meu querido. Nada podemos temer, por mais que seja tudo ao contrário ao nosso redor, mas que nós possamos a cada dia entregar, lançar sobre o Senhor tudo aquilo que tem afligido o nosso coração e deixar a insegurança, deixar o medo, deixar a ansiedade e a cada dia confiar nesse Deus a qual nós servimos, amém? Que ouve a sua oração, que contempla a sua vida, amém? Por isso eu gostaria que você neste momento fechasse os seus olhos e adorasse ao Senhor de todo o seu coração este hino maravilhoso que diz: segurança, eu entrego a Ti, Senhor Deus, toda adoração, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim em todo o tempo, amém, amados? Louva o Senhor com toda a sua alma, de todo o seu coração neste momento, meu querido. Aleluia, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu posso confiar em Ti, ó Deus. Eu posso descansar nos Teus braços a cada dia, Senhor Deus. Louvamos ao Senhor. Entrego a Ti a minha adoração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Diga isso, é a minha esperança. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar
que a vitória está por vir. Aleluia, se Entrego a ti a minha adoração, pois tu és Senhor, fonte de água viva, fonte de águas vivas que há em mim. diga isso ao Senhor, tu és a minha esperança, És a Senhor. minha Por isso a cada dia eu quero esperança, descansar descanso em somente em ti, ti. Jesus. Posso confiar. E creia, meu amado, que a vitória do Senhor está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Você crê nisso, meu amado? Que na palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aqueles que têm cuidado e têm sustentado a nossa vida com as suas mãos fortes e poderosas, que é este Deus maravilhoso, amém? A minha adoração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Por isso não temerei nada, Senhor. Não temerei, porque tu és o grande, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém? Aqui ainda no Salmo 46 ele diz, no 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Que a cada dia possamos descansar neste Deus, saber que a cada dia Ele tem preparado o melhor para aquele que nele confia. Amém? Que nós possamos a cada dia compreender esse amor maravilhoso que a cada dia tem cuidado e sustentado a nossa vida. Jamais o Senhor permitirá que o justo será abalado, mas basta a cada dia nós clamarmos e confiarmos nesse Deus maravilhoso. Amém? Eu convido você a dar um louvor de palmas bem forte a este Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo é o de número 13, versículos de 22 ao 30. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13, versículo
22 ao 30. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que os derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, aqui na tua casa, e viemos, Senhor, nesta noite, Senhor, te adorar, te louvar, exaltar o teu santo nome, te bendizer, e viemos também, Senhor, ouvir a tua palavra. E eu peço a Deus que o Senhor fale poderosamente conosco nesta noite. Ó Senhor, dai-me graça, unção, capacitação para ministrar a mensagem desta noite. Usa-me como instrumento, Senhor, nas tuas mãos, e que esta palavra, Senhor, venha encontrar um lugar em nosso coração. Senhor, te louvamos, Senhor, te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor, prontos para adorar ao Senhor nosso Deus e também para ouvirmos a sua santa palavra. E a mensagem de Deus para nós nesta noite está neste intervalo de texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, do capítulo 13, 22 ao 30, em que Jesus fala a respeito da porta estreita. Este texto, ele apresenta uma série de verdades que Jesus ensina a respeito da salvação. Jesus, conforme o texto diz aqui, e percorria as cidades, versículo 22, e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então Jesus estava indo em direção a Jerusalém e, de repente, versículo 23, algo aconteceu. Olha o que diz aqui o versículo 20. E disse-lhe um homem, alguém no meio daquela multidão, alguém indagou o Senhor e perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam?
Então, aquele homem ali, que fazia parte da multidão dos seguidores de Jesus, tinha uma dúvida no seu coração. E ele pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Ou seja, muitos vão conseguir, Senhor, essa salvação tão esperada, ou são poucos aqueles que se salvam? E quando Jesus ouviu a indagação deste homem, ele não pegou nenhum tratado teológico e começou a falar de soteriologia, os termos necessários para a salvação. Mas Jesus, de um modo simples, como ele falava na linguagem do povo, ele começou a mostrar para aquele homem, e esta verdade também atingiu todos aqueles que estavam ali ouvindo o Senhor Jesus, aquela multidão, mas também são verdades que ultrapassaram, atravessaram as épocas e chegaram até nós. E essas verdades, elas devem ser observadas e guardadas também no nosso coração. Então, nesse texto, Jesus começa a mostrar algumas verdades importantes na questão da salvação. A primeira verdade que Jesus mostra está aqui no versículo 24, a parte A do versículo. Ele diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Então, a primeira verdade é que para ser salvo é necessário entrar pela porta estreita. Porta estreita. O que Jesus quis ensinar aqui nesta verdade é o seguinte: que embora a perfeita vontade de Deus é que todo homem seja salvo, embora o amor de Deus pela humanidade é um amor tão grande, é um amor de tal maneira, é um amor que não se consegue descrever em palavras, conforme o texto da Bíblia de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na casa do Pai há muitas moradas. O desejo de Deus é salvar o homem. Então, nessa questão da salvação, o sacrifício de Cristo, ele não é um sacrifício limitado, mas ele é ilimitado. O Senhor deseja salvar o homem. O problema não está em Deus. Por isso que Jesus, ele usa a expressão aqui para mostrar a salvação, é a porta estreita. Essa porta estreita, ela ilustra o difícil caminho do discipulado. Como é difícil seguir a Cristo. Como é difícil andar com Cristo. Como é difícil realmente largar o mundo, o pecado, negar a si mesmo, tomar a cruz e ir após. Por isso que Jesus, ele mostra que o caminho para a salvação, ele tem uma porta estreita, ele é um caminho apertado, é um caminho de dificuldade. Mas o final deste caminho é a vida. O que Jesus quer mostrar com essa expressão, entrar pela porta estreita, ele mostra que para nós desenvolvermos um relacionamento sincero com Deus, exige de nós arrependimento e exige de nós uma fé sincera. Por isso que o caminho do discipulado, embora Deus chama a muitos,
não querem entrar pela porta estreita. E Jesus, ele fala, olha, isso é extremamente necessário. Por isso ele usa a expressão porfiai. O verbo aqui no original do porfiai é o mesmo que dá a palavra agonia. Ou seja, você deve sofrer para entrar. Só tem uma porta, só tem um meio do homem ser salvo. E o meio do homem ser salvo, ele deve desejar muito isso, e só há um meio, e esse meio é através das pisadas de Cristo, é seguir o duro e difícil caminho do discipulado. E esse caminho, ele é difícil, ele é bastante difícil, e Jesus, ele vai mostrar o porquê. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 11. Versículo 28. Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Embora o convite de Jesus, ele está aberto aos homens, não tem como alguém entrar por esta porta estreita, não tem como alguém andar por um caminho apertado, sem a disposição do abandono dos fardos do pecado. Então, muitos querem seguir a Jesus, mas querem continuar carregando os seus fardos. E não tem como nós entrarmos por esta porta estreita, não tem como nós caminharmos por este caminho apertado sem rompermos com os fardos que outrora nós carregávamos e que muito nos oprimia. Então há uma necessidade de um rompimento. Isso expressa um arrependimento, uma renúncia do pecado, uma renúncia da vida pregressa. Nós podemos ilustrar com o encontro do jovem rico. Aquele jovem também faz essa pergunta a respeito da salvação, o que é necessário para ser salvo. Ele queria seguir a Jesus. Ele até tinha uma vida de religiosidade, e quando Jesus viu aquele homem estava preso no fardo da avareza, Jesus falou para ele: vai e vende tudo que você tem e dê aos pobres. Imediatamente aquele homem desistiu de entrar pela porta estreita e de andar por um caminho apertado, porque ele queria seguir a Jesus, mas ele queria continuar carregando na sua vida o fardo da avareza. E a Bíblia diz que ele ficou triste, virou as costas e foi embora. E essa verdade, ela se repete. Muitos querem seguir ao Senhor, mas não querem romper com o pecado. Muitos querem seguir ao Senhor, mas não querem deixar para trás a antiga vida. E não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou nós iremos agradar a Deus, ou nós vamos agradar ao pecado. Mas não tem como nós servirmos a Deus e continuarmos servos do pecado. Por isso o caminho da salvação
esta porta estreita é um caminho apertado, é um caminho que exige de nós um arrependimento sincero, uma renúncia da nossa carne, uma renúncia do nosso passado, porque assim como Cristo morreu por nossos pecados, como cristão, nós também somos chamados a morrermos para o pecado. Em relação ao pecado, nós somos um servo morto, mas em relação a Cristo, nós vivemos para o Senhor. Amém? Então há esta necessidade de rompimento. Um outro texto da palavra de Deus, Jesus fala que é necessário negar-se a si mesmo, tomar a cruz e ir após. Negar a si mesmo é olhar e entender a nossa dependência da graça de Deus. A salvação não é resultado de ação humana, de obras humanas, mas é uma dependência total de Deus. Deus, com o seu muito amor, Ele revelou para nós o meio da salvação através da sua graça. O negar a si mesmo, o tomar a cruz. O tomar a cruz, ele aponta para uma fé sincera, porque todos aqueles que querem ser fiéis a Cristo padecerão perseguição nessa vida, não tem jeito. Assim fizeram com o Senhor. E quando realmente nós queremos entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, nós estamos sujeitos a padecer e a sofrer com Cristo. E além disso, por que esse caminho, essa porta é tão estreita? Porque significa ir após. Ou seja, não tem como nós prosseguirmos no nosso discipulado com Cristo, pertencermos ao reino de Deus, se nós não estivermos dispostos a obedecer a sua palavra. Então, quando nós entendemos isso, somente um arrependimento sincero, um rompimento com o passado, somente aquele que reconhece a sua fragilidade, a sua necessidade e que depende realmente da graça de Deus, somente aquele que realmente está disposto a tomar a cada dia a sua cruz, a sofrer por Cristo, a sofrer com Cristo, a seguir, ou seja, a ir após, a ter uma vida de obediência à sua palavra, conforme Jesus vai dizer em João 8,36, João 8,31, perdão, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. João 8,32, Jesus vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, Jesus vai dizer, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então, o caminho do discipulado, o ir após, exige de nós esse desejo ardente, essa grande vontade de romper com o passado, de negar a nós mesmos, de seguir a cruz e enfrentar as dificuldades da vida cristã e essa necessidade de obedecer ao Senhor. Por isso que muitos preferem o caminho largo. Só que esse caminho largo, ele não exige obediência. Esse caminho largo não exige perseguição. Esse caminho largo não exige o negar a si mesmo. Ele aceita todo tipo de filosofias. Mas o final deste caminho é um caminho de perdição, é um caminho de morte. E são muitos os que entram por ele. Então, a primeira verdade ensinada por Cristo aqui é que para ser salvo é necessário entrarmos pela porta estreita. Um caminho de uma fé
e de um arrependimento sincero, rompendo com o passado e estando disposto a sofrer e a obedecer a Cristo até o fim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus continua ensinando. Ele é o mestre dos mestres. E ele mostra também que a salvação é uma decisão que se toma hoje. A salvação é para hoje. A porta da graça, a porta da salvação ainda está aberta. Versículo 24, a parte B do versículo, o versículo 25, a parte A diz assim, versículo 24, parte B. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta. Então, esta porta que se abriu com o sacrifício de Cristo, esta porta de salvação que Jesus veio para salvar o mundo, esse evangelho que tem sido anunciado, é a grande missão da igreja. Esse evangelho que é o poder de Deus, esse evangelho de salvação, esse evangelho que mostra, que leva o homem a entrar por esta porta estreita, a seguir esse caminho apertado, ele tem sido anunciado e a salvação é para hoje. Um dia esta porta vai ser cerrada, ou seja, um dia esta porta que hoje está aberta, ela vai fechar. Tem um hino bastante antigo, e quando criança eu ouvia as irmãs do grupo de oração cantando ao Senhor, e ilustra bastante essa realidade. Ele diz assim, ó: a porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua, e uma voz tão perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que a porta vai fechar, e triste será o fim. Hoje é a oportunidade, amanhã pode ser tarde. E aí ele continua, aí ele fala assim: quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Então a porta da salvação, a porta da graça, ela está aberta. Então a salvação é uma decisão que se toma hoje. Amém? Hoje é uma decisão presente. Se você realmente já ouviu a mensagem do Evangelho e já foi convencido pelo Espírito Santo de Deus e já enxergou quem você é e já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a salvação é algo para hoje, porque esta porta vai fechar. Em que sentido essa porta vai fechar? Essa porta pode fechar em dois sentidos. Essa porta pode fechar de modo individual, porque nós não sabemos a que dia, a que hora o Senhor pode nos chamar. Podemos ilustrar isso com a parábola do rico insensato. Um homem ganhou bastante dinheiro, multiplicou sua fazenda, fez vários celeiros e ficou muito feliz. E dizia: oh, minha alma se alegra, porque você tem para muitos dias. Mas aí o texto fala assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. Ninguém sabe o dia da sua morte. E ao homem está ordenado a morrer uma única vez, depois disso segue o juízo. Então a salvação é uma decisão que nós tomamos em vida. Nós tomamos em vida.
Nós entramos pela porta estreita, nós caminhamos pelo caminho apertado, nós participamos do discipulado de Cristo na disposição de servir, de obedecer, de andar com Cristo, de depender da sua graça hoje. Porque nós não sabemos a que hora a nossa vida nessa terra vai cessar. Nós sempre achamos que é os idosos que morrem, que vão morrer primeiro. Mas é uma triste ilusão. Se a gente for lá no cemitério, nós vamos ver que existem túmulos de todas as idades. É claro que o idoso, ele passa na frente, né? Mas a morte é uma realidade. E a salvação é uma decisão que nós tomamos hoje, e a porta da graça ainda está aberta. E uma segunda aplicação é a vinda do Senhor. Nós temos que viver como os santos do Novo Testamento, pronto para subir, pronto para partir, porque nós não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Então a salvação é para hoje. Amém? É hoje que nós temos que entrar por esta porta, é hoje que nós temos que andar por esse caminho estreito, que o final desse caminho conduz à vida. É isso que Jesus começou a ensinar. Mas Jesus continua. No versículo 25, parte B ao 27, ele ensina outra verdade que pode ser aplicado para os nossos dias. E a verdade é o seguinte: crentes nominais não desfrutarão da salvação. Que tristeza, né? O que é um crente nominal? É alguém que andou junto, mas não entrou pela porta estreita e nem caminhou pelo caminho apertado. É aquele que parecia com crente, é o Denorex. Parece que é, mas não é. Isso faz lembrar o texto lá de Mateus 7:21, quando Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdarão o quê? O reino de Deus. Daquele dia muitos dirão: Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós fizemos milagres, no teu nome nós expulsamos demônios. Mas o Senhor lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta ficar no meio dos crentes, falar igual crente, parecer com um cristão e ter vida de iniquidade. Então a salvação não é dada ao crente nominal, mas é dada àquele que verdadeiramente expressou uma fé sincera e um arrependimento sincero e uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que Jesus vai ensinar aqui. No versículo 25b ao 27, ele diz assim: Senhor, Senhor, abra-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Então é bastante sério nós compreendermos isso, que a salvação é para hoje. Nós temos que estar preparados, porque não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Nós não sabemos a que hora nós vamos ser chamados para findar o labor da nossa vida. Então a salvação é para aquele que entrou
pela porta estreita e trilhou pelo caminho apertado de um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. O cristão verdadeiro não é que ele não peque, ele peca. A Bíblia diz que se nós dissermos que não pecamos, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Mas o cristão verdadeiro, ele não vive na prática consciente da iniquidade. É diferente. É diferente. E nós temos que entender isso. Uma coisa é você cometer pecado. Outra coisa é pecado sem arrependimento. Vida de pecado, iniquidades. Isso mostra alguém que não entrou pela porta estreita e nem está andando no caminho apertado da obediência, mas está andando no largo caminho. Só que o largo caminho, o final é a morte, o final é a perdição, mas o estreito caminho da obediência nos conduz a uma vida de santidade, a uma vida de separação, a uma vida de temor e de reverência ao Senhor nosso Deus. Não adianta comer, beber, estar junto, nós louvamos, nós ouvimos, nós cantamos, nós falamos, nós fizemos, acontecemos, mas se tornou um crente nominal. E eu quero dizer para nós, nessa noite, nós precisamos avaliar a nossa conduta, porque a salvação é para hoje. E às vezes nós passamos anos dentro de uma igreja, mas ainda não entramos pela porta estreita, e não estamos andando no apertado caminho que conduz à vida. Há uma necessidade de nós avaliarmos a nossa conduta. E se o Espírito Santo de Deus tem incomodado a sua vida, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Mas Jesus continua ensinando. Um assunto tão importante merece várias ponderações. E Jesus mostra aqui no versículo 28 o triste fim para aquele que não entrou pela porta estreita e nem não andou no caminho apertado. Há um triste fim. Ele diz aqui qual é o fim. Versículo 28 ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Tem uma aplicação para a nossa vida. Nós não podemos ter, olha, eu tenho 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, mas eu pergunto, será que já entrou pela porta estreita? Será que está andando no caminho apertado? Será que realmente expressa uma conversão genuína, numa fé sincera, num arrependimento, numa mudança de vida? Porque senão pode ser mais um religioso. O que mais tinha em Israel era a religiosidade. O que mais tinha em Israel era sepulcros caiados. E Deus não nos chamou para sermos sepulcros caiados, mas o Senhor nos chamou para realmente nós vivermos uma nova vida, uma fé sincera, um arrependimento genuíno, de uma nova vida, de um rompimento com o passado, para vivermos uma vida plena de comunhão com Deus. É um triste fim. Há um triste fim para muitos que comeram, beberam, andaram, falaram, estavam juntos, mas no final não puderam entrar no reino de Deus. Isso tem aplicação para a nossa vida. É momento de nós despertarmos. É momento de nós avaliarmos como está a nossa vida. Que tipo de cristão eu tenho sido? Que tipo de cristão nós temos sido? Será que realmente somos nascidos de Deus? Vivemos com Deus? Ou somos cristãos nominais? Religiosos?
Mas Jesus mostra que aquele que realmente entrou pela porta estreita, andou por um caminho apertado, seguiu a Ele, viveu com Ele, sofreu com Ele, abriu mão dos fardos, andou com Ele, em santidade, em obediência à sua palavra. O final deste ele assentará à mesa no reino dos céus. Versículo 29, ele diz assim: e virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Amém? Algo maravilhoso. Jesus veio para os de Israel, mas muitos deles viram a sua mensagem, viram a sua palavra, viram os seus milagres, disseram hosana o que vem em nome do Senhor, mas uma semana depois gritaram crucifica, endureceram seu coração, não quiseram entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado do discipulado. E essa dureza abriu a porta da graça, que já era profetizada a todos os demais. Então, embora primeiro o evangelho chegou para os judeus, Jesus veio primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Agora, na graça de Deus, muitos vão vir do norte, do sul, do oriente, do ocidente, e os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Trazendo uma aplicação para a nossa vida. Nós, no reino de Deus, não é tempo de igreja, não é tempo que eu fiz e que aconteceu, é tempo de conversão genuína. É necessário entrar por esta porta estreita e andar neste caminho apertado. Amém? Isso envolve romper com o passado, sofrer com Cristo e seguir a Cristo. Amém? Que realmente Deus possa ter falado conosco nessa noite. E que a palavra do Senhor venha fazer com que a gente venha avaliar a nossa vida. Se realmente eu tenho andado nesse caminho estreito, eu entrei por essa porta estreita e por esse caminho apertado, se realmente eu rompi com o passado, se eu tenho sido obediente ao meu Senhor, se eu estou preparado até mesmo para sofrer por Cristo, realmente eu não preciso ficar com medo, porque a obra de Cristo foi perfeita, e aquele que anda com Ele, com certeza, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a nossa vida. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, tem falado aos corações. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que sonda os corações e conhece as vidas. Se alguém, Senhor, ainda não entrou pela porta estreita e pelo apertado caminho, que hoje, Senhor, possam ser convencidos pelo Teu Espírito e que possam iniciar, Senhor, um relacionamento com Cristo, num arrependimento sincero e de uma fé verdadeira. Ó Senhor, que nós não venhamos estar dentro da igreja apenas como religiosos, e continuando, Senhor meu Deus, com vida, Senhor, de iniquidade. Guarda a nossa vida de toda aparência e nos ajuda a sermos verdadeiros e sinceros, porque o final, Senhor, daquele que adora ao Senhor em sinceridade é a vida, mas o final, Senhor, daquele que é aparente é a perdição. Guarda a nossa vida, livra-nos, Senhor, de todo mal e fortalece, ó Deus, para que possamos ser sinceros e incorruptos, Senhor, no meio de uma geração totalmente pervertida. Guarda, Senhor, o Teu povo, guarda a Sua igreja, abençoa, Senhor. Também, Senhor, nós Te louvamos por este culto e agradecemos, ó Pai. Leva o Teu povo em paz e o Teu povo em segurança. É o que eu Te peço e Te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.
o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e juntos vamos dizer amém.